Olá, bem-vindo, bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Eu queria lhe agradecer por você se interessar pelo meu trabalho. Eu me formei em medicina em 2007 na Universidade Federal de Pernambuco e me especializei em cardiologia também no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu me dedico a transformar a vida das pessoas através do emagrecimento. Eu tenho já uma extensa comunidade nas redes sociais, tenho um canal do YouTube, tenho um perfil no Instagram, estou agora também no TikTok e estou à disposição para te ajudar no que eu puder. E eu queria que você assistisse a esse vídeo até o final, que foi feito com muito carinho, com muito empenho e vai vir muita coisa legal, é o início da transformação na sua vida. Vem comigo e eu espero que você goste. Autoestima. Qualidade de quem se valoriza, contém-se com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamentos. O emagrecimento vai muito além da promoção de saúde. Sim, emagrecer é ganhar saúde, porém não é apenas isso. A queima da gordura provoca o afinamento da pele e expõe os contornos musculares do corpo. As curvas então surgem e revelam a verdadeira beleza que existe dentro de cada um de nós. Não apenas a beleza física, mas também a pureza de um sorriso espontâneo de quem está de bem com a vida. As pessoas que emagrecem passam a enxergar a própria alma, e isso desperta instintos adormecidos que nos leva ao prazer intenso e à felicidade em seu conceito mais puro. A isso chamamos de autoestima, que é um sentimento que surge a partir da liberação de neurohormônios no hipotálamo, o centro neurológico das emoções, dos prazeres e dos instintos. Quando emagrecemos, ficamos radiantes e nosso brilho se espalha à nossa volta. As pessoas passam a nos notar não apenas por nossa beleza física, mas também pelo estado de euforia que nos cerca. As pessoas que emagrecem são mais confiantes e buscam seus sonhos com mais obstinação. Isso as torna irresistivelmente mais atraentes, e o sucesso é apenas uma questão de tempo. Olha, você vai ouvir um monte de gente falando que emagrecer é fácil. É só você gastar menos calorias do que a quantidade de calorias que você ingere. Mas não é bem assim. Eu vou te explicar essa frase primeiro, que é o déficit calórico. Que é o seguinte, imagina que aqui está a quantidade de calorias que você ingere através dos alimentos. Pão, bolo, bolacha, carne, tudo que você come tem uma quantidade de calorias que é a quantidade de energia que aquele alimento traz. E aqui é a quantidade de calorias que você consome no seu dia a dia. Por exemplo, quando você faz suas atividades, quando você trabalha, quando você estuda para funcionar o seu intestino, o seu cérebro, seus músculos, seu fígado, seu corpo gasta energia, tá? Então, quando você tem uma quantidade de energia gasta, essa daqui, maior do que a quantidade de energia que você ingere, ou seja, você está comendo menos calorias do que o que você consome, então você tem o déficit calórico. E aí o déficit calórico não é de um dia para o outro você vai perder 2 quilos, não funciona assim. Para você ter ideia, 1 quilo corresponde a 7.700 calorias. Uma pessoa normal gasta em torno de 1.500 a 2.000 calorias por dia. Então, se você ficar sem comer absolutamente nada, nada mesmo, só água, você vai precisar de uns 4 dias para você perder 1 quilo. Então, não é fácil perder peso. Esse é o primeiro ponto. O déficit calórico, quando a gente faz uma dieta, funciona mais ou menos assim. Um dia você perde 100 calorias, no outro dia você perde 300, no outro dia você perde 200, no outro dia você não perde nada, e no outro dia você perde 500, e vai juntando. Com o passar do tempo, esse déficit calórico mantido ao longo do tempo faz com que você atinja uma marca de 7.700 calorias
e aí você vai ter emagrecido 1 quilo ao longo desse tempo. Vocês devem ter já visto aí na internet algumas promessas, né, que falam em emagreça 5 quilos em uma semana, emagreça 12 quilos em uma semana. Enfim, isso não é emagrecer. O que esses métodos fazem é ajudar você a desidratar. Você perde o líquido do corpo e aí em uma semana você perde 5 quilos na balança, mas você não emagreceu, você secou, você desidratou. Isso é tão engraçado que alguns até colocam seque 5 quilos em uma semana. Realmente, você vai secar porque você vai desidratar. Acontece que depois tudo volta porque você vai beber água, você não vai morrer de sede, então você vai beber água e vai recuperar todo o líquido que você perdeu. E aí vem aquela famosa frase, emagrecer é fácil, difícil é manter. Na verdade é o contrário, emagrecer é que é difícil, manter é fácil. Só que quando você simplesmente perde líquido, você não emagreceu, você só desidratou. Daí que vem essa frase. Por outro lado, existe também o superávit calórico. Vamos voltar aqui para as minhas mãozinhas. Lembra que eu tinha explicado o déficit calórico? Você consome menos calorias do que a quantidade de calorias que você gasta. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer de você consumir mais calorias do que a quantidade de calorias que você consome. Então, você ingerindo mais calorias do que a quantidade de calorias que você consome, você vai ter aí o superávit calórico. O superávit calórico faz você engordar. Da mesma forma, você não engorda 1 quilo de um dia para o outro. Você ganha líquido, você pode inchar, né? Ficar cheia de líquido. Mas você, para engordar, você tem que acumular 7.700 calorias. Normalmente, uma alimentação muito calórica tem em torno de 3.000, 3.500 calorias. Você vai precisar de alguns dias para ganhar 1 quilo, uma semana, por aí. Se você se esforçar, se você estiver empenhado em engordar. Então, o ganho de peso também não é um processo fácil, é um processo lento. O que acontece é que a gente para de se pesar, a gente para de se olhar no espelho, a gente compra roupas maiores e o tempo vai passando, a gente vai engordando e um dia cai a ficha e a gente se nota com 10 quilos a mais. É isso que acontece na prática. Então não é fácil emagrecer e não é fácil engordar. Basta parar para pensar, pessoal. 40% da população mundial tem sobrepeso e obesidade. Se fosse fácil emagrecer, todo mundo emagreceria. O problema do sobrepeso e da obesidade hoje é maior do que o problema da fome. Então, realmente não é fácil emagrecer. É difícil e é complexo. E eu vou falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Então, continue assistindo. Então, eu vou colocar agora uns slides para você ver como é essa questão toda que eu expliquei. Então, vou até colocar meus óculos para poder enxergar melhor, tá? Olha aqui, ó. A verdadeira pergunta, na verdade, não é o que fazer para emagrecer. A verdadeira pergunta é essa, ó. Como fazer para manter o déficit calórico no longo prazo? Aqui está o X da questão. O que fazer para manter o déficit calórico? Não é apenas você fazer dieta e atividade física. Vai emagrecer fazendo dieta e atividade física para você ver como é que é fácil. Não é fácil, é muito complexo. E é complexo porque existem mecanismos complexos envolvidos. Eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui para vocês. Além da dieta e da atividade física, existem também os mecanismos comportamentais, os mecanismos de perpetuação da obesidade e os mecanismos motivacionais. Eu vou explicar cada um deles para você. Ó, os mecanismos comportamentais têm relação com o instinto da sobrevivência. O instinto da sobrevivência é o seguinte, pessoal. Todo mundo tem o instinto de sobrevivência que fica no hipotálamo, que é no meio lá do cérebro, que é o centro das emoções e dos instintos. Toda vez que acontecer alguma coisa que coloque você em risco, coloque sua vida em risco, você vai tomar reações automáticas. Por exemplo, se aparecer um leão na sua frente, você vai sair correndo. Se o leão entrar numa sala com você e lhe encurralar e você não tiver como fugir, você vai enfrentar o leão, porque você tem que salvar a sua vida. Então esse instinto, ele é formado por neurohormônios
E os principais são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Quando o instinto de sobrevivência é ativado, ele provoca as reações. Porém, na vida moderna, a ativação do instinto de sobrevivência não vem com intensidade. Você não tem um leão toda semana correndo atrás de você, mas existem aqueles medos do dia a dia. O medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar doente, o medo dos filhos terem problema, o medo de fracassar, o medo de não atender às expectativas dos familiares, o medo de não atender às expectativas da sociedade. Enfim, todo mundo tem medo. Todo mundo tem pequenos medos, que são receios, e esses pequenos medos ativam o nosso instinto de sobrevivência de uma forma mais suave, porém, massacrando todos os dias. E aí o instinto de sobrevivência não vai fazer a gente sair correndo, embora algumas vezes a gente tenha vontade, mas sim vai provocar comportamentos. Esses comportamentos podem ser um alerta excessivo, como por exemplo, você não conseguir dormir, você não consegue apagar, você não consegue desligar, você fica sempre alerta com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Pode provocar também irritabilidade, você fica muito reativo, impulsivo, não consegue tolerar muita coisa e já reage. Você pode também ter alterações no corpo, porque a noradrenalina é um neurohormônio que prepara o corpo para a luta ou para a fuga. E aí você pode ter palpitações, aumento da pressão arterial, você pode ter também alterações intestinais. Já ouviu falar? A pessoa foi fazer uma prova de concurso e teve diarreia. Isso acontece. Tudo isso está relacionado a essa questão com o instinto de sobrevivência. Quando nós estamos em desconforto por conta da ativação do instinto de sobrevivência, então nós estamos em estresse. Estresse quase todo mundo tem. Chegou nos 30 anos, é muito comum. Porque nos 30 anos, mais ou menos por aí, é quando as responsabilidades da nossa vida aumentam. Vem casamento, vem contas para pagar, vem trabalhos que exigem mais responsabilidade, as pessoas vão crescendo, vão progredindo. Isso tudo vai gerando muita responsabilidade à sua volta. Os filhos também normalmente vêm após os 30 anos. E aí você vai tendo uma sucessão de ativação do instinto de sobrevivência a partir desses pequenos medos, esses pequenos receios que essas responsabilidades nos impõem. Quando você tem o estresse e o estresse provoca sintomas, aí você já não tem mais o estresse pura e simplesmente. Você tem a ansiedade. A ansiedade é uma doença e precisa de tratamento. A ansiedade acontece, por exemplo, quando você tem o estresse associado à insônia, ou o estresse associado a palpitações, extrasístoles, ou o estresse associado ao ganho de peso. O ganho de peso é um dos sinais da ansiedade. O nosso cérebro, ele entende o seguinte, vejam só, talvez aconteça alguma coisa muito ruim, talvez a gente corra risco de morrer. Então, para garantir, come para deixar a barriga sempre cheia e não acontecer chance nenhuma de você morrer de fome. Então, o cérebro faz isso. Ele faz você comer de uma forma irracional, porque o hipotálamo não é racional, incontrolável, porque você não controla o hipotálamo, é mais forte do que você, e de uma forma que você engorde cada vez mais, quanto mais você engordar, melhor. É muito perverso. É um mecanismo comportamental. E aí vem aqui, pessoal, os perfis de comportamento orexígeno. Eu dividi os comportamentos em 4 perfis. O primeiro perfil é o perfil formiga, que é aquela pessoa que adora doce, que come doce todo dia e que não aguenta ficar sem doce. É a pessoa que sai de casa para comprar doce. É viciada em doce. Então, o perfil formiga tem a ver com a serotonina. E aí, você que tem o perfil formiga, você só consegue controlar sua vontade irresistível de comer doces se você receber um tratamento. Esse tratamento pode ser remédio, mas existem também meios não medicamentosos para você melhorar o controle da sua serotonina. E é isso que eu ensino no curso. Eu vou falar mais para frente sobre as aulas. Eu ensino bastante sobre isso. Como você emagrecer sem precisar de medicações. Existe também o comportamento beliscador, que é aquela pessoa
que diz assim: eu como tão pouco no café, tão pouco no almoço, não sei por que eu engordo. Mas ela sempre está comendo alguma coisa. É a bolachinha, é o pedacinho de pão, é o pedacinho de queijo, é o docinho, sempre está comendo alguma coisa. E aí essa pessoa acaba entrando em superávit calórico porque sempre come, sempre faz lanchinhos. Existe ainda também o perfil comilão, que é o contrário do beliscador. É a pessoa que aguenta ficar em jejum, não tem problema se sair de casa sem comer, que não se importa de almoçar tarde, lá para as 2, 3 horas da tarde, mas quando senta para comer, come até não aguentar mais. O comilão come 2 pratos, come 3 pratos, come a comida da criança que tiver com ele. Se a criança não aguentar, ele vai lá e come a comida da criança. Então o comilão come muito. E existe também o comportamento ansioso. A pessoa que tem o perfil ansioso é a pessoa que engorda quando tem problemas. Ela pode ter os 3 comportamentos anteriores, ela transita entre os comportamentos que eu falei, os anteriores. Às vezes ela se comporta como formiga, às vezes se comporta como beliscador e às vezes se comporta como comilão. Mas o que é marcante é que toda vez que ela está com problemas, ela ganha peso. Esse é o comportamento ansioso. Além dos mecanismos comportamentais, existem também os mecanismos de perpetuação da obesidade. Olha, não são mecanismos que fazem você engordar, são mecanismos que impedem você de emagrecer. Os mecanismos comportamentais são os mecanismos que fazem você engordar. Os mecanismos de perpetuação da obesidade são os mecanismos que impedem você de emagrecer. Veja como é sério. Eu separei aqui uns 8 mecanismos diferentes, estou mostrando aí na tela para você. Existe o estresse, que está relacionado à ativação do instinto de sobrevivência, que eu expliquei anteriormente. Existem também motivos culturais. A pessoa que tem amigos obesos e existe o instinto de comunidade, e quando a pessoa tenta emagrecer, os amigos dizem não sai da comunidade. Existe uma resistência de tentar trazer o amigo para manter-se no grupo dos obesos. Isso é muito sério. Existe também a perda da massa magra e do metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações que gasta energia no corpo, e quando você perde sua musculatura, que é a massa magra, você diminui o seu metabolismo. Eu explico tudo isso em detalhes lá no curso. Mas, se isso acontecer, você tem uma tendência de gastar menos energia e aí você, com certeza, vai ter dificuldade de emagrecer. Existe também a privação do sono, que está relacionada diretamente com o estresse e também com o aumento do tempo de vigília. Se você fica mais tempo acordado, você fica mais exposto à alimentação, você belisca mais, por exemplo. Existem também os mecanismos hormonais de perpetuação da obesidade, que tem a ver com a insulina, com a leptina e com a grelina, que são hormônios que impedem a gente de emagrecer, num mecanismo extremamente perverso de perpetuação da obesidade, mas que acaba sendo um mecanismo de sobrevivência em situações de adversidade. Quando a humanidade vivia em escassez de alimentos, né, lá nos primórdios, então isso era interessante, porque eram mecanismos que faziam com que a gente não morresse de fome com tanta facilidade. Mas hoje em dia, que nós vivemos numa situação em que o alimento não é tão escasso como era no passado, a coisa fica diferente. Então acaba se tornando mecanismos de perpetuação da obesidade. Existem também as rotinas exaustivas, que é quando você trabalha demais e você acaba fazendo más escolhas com relação à sua alimentação, principalmente abusando de carboidratos. Existe também o maior risco de lesões quando você está obeso ou obesa, vai fazer atividade física, a chance de você se machucar é maior, e aí você, quando se machuca, é um balde de água fria. E existe também a renúncia ao emagrecimento, que é, na minha opinião, o pior deles, que é quando você desiste de emagrecer, quando você diz que o emagrecimento não é para você. Dando continuidade, existem ainda os mecanismos motivacionais, que é um pouco sobre aquela questão do último item do mecanismo de perpetuação da obesidade que eu falei anteriormente, que é a renúncia ao emagrecimento. Tem a ver diretamente com esses mecanismos motivacionais. A motivação tem a ver com instintos, lá no hipotálamo, de novo. Olha, a motivação é passional, ela é emocional. Então, você tem que estar sempre motivado, porque se você perder sua motivação, você vai ter que conseguir com a disciplina.
Só que disciplina não é fácil, disciplina é racional, é lá do córtex. Não é todo mundo que tem. Na verdade, uma minoria que tem disciplina. A maioria não tem. A maioria precisa de motivação para realizar os seus grandes feitos. Acontece que você pode gerar motivação nos seus instintos. Só que você não vai dizer assim para o seu cérebro: Senhor cérebro, por favor, ganhe motivação. Você vai jogar gatilhos. Por exemplo, você às vezes tem preguiça de ir para a academia treinar e ganhar músculos. Mas você não tem preguiça de ir trabalhar. Ou melhor, você até tem preguiça de ir trabalhar, mas você vai. Porque existem gatilhos em você que te impedem de faltar ao trabalho. Você vai trabalhar e você chega lá na hora certinha, combinada, porque existem gatilhos motivacionais ativados em você. E eu ensino no curso também como gerar alguns gatilhos motivacionais que vão te manter sempre focado no emagrecimento. É muito interessante essa parte. Eu adoro essa parte de motivação, inclusive porque você pode utilizar também para várias outras áreas da sua vida, não apenas para o emagrecimento. Essa parte de mecanismos comportamentais, mecanismos de perpetuação da obesidade, mecanismos motivacionais, é a parte que eu mais gosto de trabalhar. Inclusive, é o que você pode fazer de diferente, não apenas a famosa dieta e a atividade física. Porque dieta e atividade física, infelizmente, não emagrece a maioria das pessoas. Se emagrecesse, a gente não teria aí esse número de sobrepeso e obesidade ultrapassando os 40% da população mundial. A questão é que, como você viu, esses mecanismos são involuntários. Não é culpa sua. Não é você que escolhe. Algumas pessoas conseguem controlar seus sentimentos. E essas pessoas conseguem emagrecer sozinhas. E essas pessoas foram as que criaram a famosa frase de: se você tiver força de vontade, você consegue. Porque para essas pessoas que controlam seus sentimentos, a força de vontade é o suficiente. Basta querer e ele vai lá e executa. Para você que tem alterações comportamentais envolvidas, para quem tem essa questão dos mecanismos de perpetuação da obesidade e também as questões motivacionais, você não consegue emagrecer sozinho. E não é culpa sua, é uma questão instintiva. São mecanismos que ajudam a manter a energia armazenada no seu corpo. Você não tem nada a ver com isso. Não é culpa sua, é questão genética. E aí eu vou te ensinar no curso como você organizar uma técnica em 4 passos para você conseguir vencer esses mecanismos, que é possível. A maioria das pessoas que usam essa técnica utilizando os 4 passos de uma forma organizada, que eu vou explicar para vocês agora, conseguem ter bons resultados. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para minha mensagem chegar a um maior número de pessoas e eu conseguir ajudar a transformar o maior número de vidas, que é a minha missão. E agora eu vou mostrar para vocês as aulas do curso. Vou colocar aqui mais alguns slides, inclusive vou colocar meu óculos aqui de volta. Então vamos lá, pessoal. Olha, aqui nós temos o módulo 1, começando do zero. E aqui estão as aulas do módulo 1. A aula 1 é uma apresentação para você pegar alguns conceitos básicos com relação ao emagrecimento. A aula número 2 é explicando por que você engorda. A aula número 3, os perfis de comportamento orexígeno, que eu citei para vocês, só que aí eu explico em detalhes. A aula número 4, por que você precisa emagrecer, né? Então é falar sobre a questão da obesidade como sendo uma doença. Você precisa ter essa consciência. Emagrecer não é só uma questão de estética, de beleza, de bem-estar. É uma questão de aumento do seu tempo de vida. As pessoas que emagrecem vivem mais, têm menos doenças. Então você precisa emagrecer. É a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. Eu explico tudo isso na aula 4. A aula 5, por que você não consegue emagrecer. Então eu falo um pouco sobre esses mecanismos, falo de uma forma mais detalhada, que eu expliquei aqui no vídeo. E aí parte para o módulo 2, que é o primeiro passo para emagrecer. Lembra que eu falei para vocês, são 4 passos? O primeiro passo está aqui. Controle seu comportamento. E aí, a aula 6 já vem aqui, talvez a aula mais importante do curso, que é uma dinâmica, qual o seu perfil de comportamento orexígeno. Então, através dessa dinâmica, que nós vamos fazer na aula 6, você vai identificar o seu perfil. Às vezes você pode estar pensando, poxa, eu sou um pouco de cada, como é que eu vou saber qual é o meu perfil? Na aula 6, eu vou fazer uma dinâmica com você,
para você conseguir identificar o seu perfil. A aula 7 eu vou explicar em detalhes o perfil formiga, não apenas como ele funciona, mas também o que fazer para controlar e para conviver com o seu perfil formiga. Na aula 8, comportamento beliscador, na aula 9, comportamento ansioso e na aula 10, o comportamento comilão. É importante você assistir a todas as aulas e prestar muita atenção a todas as aulas, porque você pode, por exemplo, ser do perfil beliscador e nos momentos que você estiver sob estresse, você se comportar como o perfil formiga. Então você tem que entender do perfil formiga também. Você pode ser do perfil comilão. Eu, por exemplo, sou do perfil comilão, mas quando eu fico sob estresse, eu me comporto como o perfil ansioso. Então eu tenho que entender do perfil ansioso. E aí você tem que também estudar todos os tipos, todos os perfis, porque o ser humano é dinâmico, é complexo. Então você tem que estudar bastante sobre sua complexidade, seu autoconhecimento, para você conseguir melhorar de vida, não apenas com emagrecimento, mas em outros aspectos também da sua vida. Minha vida evoluiu bastante depois que eu emagreci, justamente porque eu passei a me autoconhecer, eu passei a compreender melhor todas as variações que aconteciam no meu humor. Isso é fantástico. Mas vamos continuar. Módulo 3. Segundo passo para emagrecer, que é a estratégia alimentar. A estratégia alimentar eu passo aqui em detalhes para vocês com relação a tudo que você deve buscar para você conseguir emagrecer com a estratégia alimentar. Estratégia alimentar é diferente de dieta. Estratégia alimentar eu te dou os princípios e você mesmo cria sua própria dieta. É como se eu te ensinasse a criar uma dieta. Veja que fantástico, com base nos itens que você gosta de comer. Tem gente que gosta de arroz, tem gente que gosta de feijão, tem gente que gosta de carne. Então, com base nos itens que você gosta de comer, você mesmo vai criar sua própria dieta com base nesses princípios que eu vou colocar para você. Então, na aula 11, a diferença entre dieta e estratégia alimentar, que foi isso que eu expliquei aqui agora. Na aula 12, jejum intermitente ou 6 refeições por dia. É um comparativo que eu faço entre você fazer jejum intermitente ou você comer de 3 em 3 horas, o que é mais eficaz, o que é melhor. Aula 13, os vilões do emagrecimento, para você ficar atento a alguns tipos de alimentos que podem comprometer os seus resultados. Na aula 14, chá, café e água, polêmica do chá, polêmica do café e a água, que é muito importante, então eu resolvi fazer uma aula sobre isso, chá, café e água. E a aula 15, seja feliz no final de semana. Então as regras para o final de semana, nada de ficar na paranoia aí no sábado e no domingo. Sábado e no domingo você vai ser feliz, comer tudo que você quiser e beber tudo que você quiser. Isso eu explico no final de semana, tem algumas regras que você tem que seguir para você não colocar o seu resultado em perda durante o seu final de semana. Então vamos dar seguimento aqui, ó, módulo 4. Terceiro passo para emagrecer, ganhe músculos. Então, atividade física é importante para o emagrecimento, mas ela tem que ser feita com estratégia. Não é qualquer atividade física. Se você fizer uma caminhada e você for do perfil comilão, por exemplo, você pode até engordar, porque a caminhada vai provocar a liberação de grelina, que é um hormônio da fome, que é o que rege o comilão. Então, se você fizer caminhada para tentar emagrecer sendo do perfil comilão, você na verdade pode até engordar, porque a caminhada faz você queimar poucas calorias, em torno de umas 200 calorias numa caminhada de meia hora, e aí você chegar em casa e comer um pão, você já perdeu sua caminhada. Então isso é bem interessante, você tem que ter a estratégia na atividade física, e a principal estratégia é o ganho de massa muscular. Eu explico aqui, ó, aula 16, a musculatura e o metabolismo, a relação que existe. Aula 17, emagreça enquanto ganha músculos. Aula 18, treino na academia com o professor. Então, como você deve proceder na academia, estando com a orientação do seu professor, mas eu passo com você algumas dicas importantes para você turbinar aí o seu ganho de massa muscular. Aula 19, treino em casa com a consultoria online. Então, hoje, após a pandemia, nós temos alguns professores de educação física que dão consultoria online. Então você faz uma videochamada com eles e eles te passam alguns exercícios para você fazer em casa. É possível ganhar músculos também com esses exercícios. Eu explico isso nessa aula.
E aula 20, subindo escadas para ganhar músculos, para aquelas pessoas que não querem fazer atividade física de jeito nenhum, mas que podem pelo menos subir escadas e aí conseguem ganhar musculatura nos membros inferiores. Eu explico isso na aula 20. Então vamos lá, vocês estão vendo que o curso é bem completo, né? Um curso muito legal. E as imagens que eu vou até colocar aqui umas imagens para vocês verem do curso. As imagens são muito boas, o curso é muito bom, a qualidade do trabalho foi tudo feito com muito carinho, o conteúdo, a didática, tudo pensado para que você aproveite ao máximo, né, do nosso conteúdo e também para transformar a sua vida, que essa é a minha grande missão, tá? Mas vamos seguir. Módulo 5, quarto passo para emagrecer. Mantenha a motivação. Então tem um módulo inteiro só sobre motivação, porque é fundamental. Para não acontecer de você começar no emagrecimento, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e depois você perde a motivação e aí você larga tudo. Então você tem que ter os gatilhos motivacionais que eu falei antes para vocês. Olha aqui, ó, aula 21, porque as pessoas desistem de emagrecer. Aula 22, mantenha-se fora da sua zona de conforto. Isso é muito importante. Aula 23, suba na balança todos os dias. Olha, isso aqui é polêmico, mas acredite, eu recomendo que todo mundo suba na balança todos os dias. E eu vou explicar por que nessa aula. Aula 24, emagreça 1 quilo de cada vez e comemore. Aqui eu falo da segmentação dos objetivos, que é fundamental também para você ter os resultados. Aula 25, mantenha seus treinos, a ficha 99. Olha, essa aula 25 eu ensino a utilizar a ficha 99, que é uma ficha que vai de brinde, é um bônus do curso, e você vai receber também para você imprimir aí na sua casa. E é uma ficha que serve para te ajudar a manter a motivação nos treinos. Para você não largar seus treinos, para você manter sempre sua regularidade. É uma ficha que me ajudou muito, fui eu que criei essa ficha quando eu tinha 20 anos e eu sempre utilizei quando eu estou fazendo atividade física, é fantástica. Ela é uma ficha que te envolve ali na frequência da atividade física como se fosse um jogo. E isso faz você sempre manter sua motivação. É muito bom. Aula 26, emagrecer leva tempo, apaixone-se pelo processo, é uma parte final aí que fecha esse ciclo de motivação. Vamos agora passar para o próximo módulo. Módulo 6, outros caminhos. Então, se tudo, no final das contas, você não conseguir resultado, existem essas outras possibilidades e eu explico para vocês cada uma delas. Se você não conseguir, o que fazer, está na aula 27. Na aula 28 eu falo sobre medicações para emagrecer. Na aula 29, balão intragástrico e cirurgia bariátrica, a gente fala um pouco sobre isso também. E a aula 30, meus agradecimentos, é uma mensagem final em que eu digo, jamais desista. Então é isso. O curso é bem completo, como vocês viram, é um curso que eu fiz com muito carinho, muita dedicação e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua vida. Olha, o meu curso é um curso novo, ele foi lançado recentemente e mesmo assim já tem muita gente, muitos alunos e também o pessoal já está dando retorno, né? Já dizendo que o que é que está achando aí do curso. Eu vou ler para vocês aqui uns comentários, tá? Muito bom, doutor Francisco. Gostei muito do curso. Já coloquei tudo em prática e já estou vendo o resultado. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Isso é um comentário real, tá, pessoal? Eu não vou falar o nome da pessoa, mas é um comentário real. Outro comentário aqui, ó. Eu estou gostando até aqui, doutor Francisco. Já descobri que sou formiga. Agora é só colocar em prática. Obrigado. Isso aí. Outro comentário que também é comentário real, tá? Tem mais um aqui, ó. Com certeza eu já perdi 14% do meu metabolismo, então. Isso explica porque não tenho conseguido eliminar peso mais. Então isso também é um outro comentário de um aluno do curso ou uma aluna do curso e que já está tendo seus resultados. Eu vou mostrar para você aqui também o meu canal do YouTube, ó. Tá aqui na tela. Eu já tenho mais de 23 mil inscritos no canal e eu já ultrapassei também 1 milhão de visualizações dos meus vídeos. É um dos maiores canais do Brasil nesse segmento, né, de emagrecimento, idealizado por um médico. Então é um canal que é um sucesso muito grande. Então já tenho muitas pessoas que eu também ajudei através do canal do YouTube. E existe também o meu perfil do Instagram, vou mostrar aqui para vocês. Mais de 21 mil seguidores
E aqui também várias postagens sobre emagrecimento, comentários, enfim, um monte de coisa. Se você quiser me conhecer melhor, você pode dar uma olhada tanto no meu canal do YouTube, quanto também no meu perfil do Instagram, se você quiser conhecer antes de comprar o seu curso. Mas aí é importante que você aproveite essa oferta especial que você está tendo hoje. É por tempo limitado, está com um desconto muito grande. Daqui a pouco eu falo sobre essa oferta e antes eu quero passar com vocês aqui um recado de uma aluna do curso. Olá, me chamo Jéssica e eu queria falar um pouco da minha história para vocês. Eu estou grávida da minha terceira gestação e nas 2 primeiras eu tive a diabetes gestacional. Então, logo quando eu descobri que estava grávida, eu decidi que nessa gravidez eu iria manter uma alimentação mais saudável desde o início para não desencadear a diabetes novamente. Graças ao método inovador do Dr. Francisco, eu descobri que o meu perfil é formiga. Então, nas crises de ansiedade, eu comia muito doce e dessa vez eu consegui controlar toda essa ansiedade, essa questão com o doce. Resultado é que nessa gestação eu não desencadeei a diabetes gestacional e, consequentemente, eu não engordei muito. Então, sou muito grata por esse novo método que ele criou, porque eu tenho certeza que depois que o bebê nascer, vai ser muito fácil para voltar ao meu peso anterior, tudo sem medicação, tudo de forma saudável. É só o conhecimento e vale super a pena. E agora eu vou contar para você a minha história. Olha, eu, depois que casei, após os 30 anos, após assumir mais responsabilidade no trabalho, após vir os filhos, eu fui engordando. Eu entrei num ciclo de ganho de peso e cheguei a pesar 112,7 quilos. Foi o meu peso máximo. Nessa época, eu já nem prestava mais atenção em mim. Eu já nem achava que o emagrecimento poderia ser possível, embora eu tivesse ainda uma vontade de emagrecer um dia. Uma vez eu fui numa loja, pedi para provar um blazer e não tinha blazer do meu tamanho, não havia o número que coubesse em mim. Isso não me deixou chateado, mas eu fiquei ali um pouco pensativo. De toda forma, segui em frente e, cuidando dos meus pacientes, um dia pensei, eu deveria coletar exames também para mim, eu deveria cuidar de mim um pouquinho. E aí fui coletar exames e descobri que eu tinha uma doença chamada esteatohepatite não alcoólica, que é hoje a principal causa de cirrose no mundo e é provocada pela obesidade, o acúmulo de gordura no fígado. Eu lembro como se fosse hoje desse dia, um dos piores dias da minha vida. Eu passei um final de semana muito triste, pensando que minha vida poderia ser abreviada por conta dessa doença. E aí decidi emagrecer. Eu passei cerca de 6 a 8 meses num processo de emagrecimento e ao final eu perdi 18 quilos e depois eu ganhei 3 quilos de massa muscular para poder manter o peso em ordem. Ainda cheguei a perder mais 1 quilo e fiquei com um saldo de 16 quilos na balança. Certamente eu ganhei pelo menos uns 5 quilos de massa magra ao longo do processo. Então, na verdade, foi uma grande transformação. Imagina, 21 quilos de gordura a menos. Foi muita coisa e eu fiquei muito feliz com o resultado, porque, na verdade, eu sou uma pessoa renovada. Eu me sinto completamente diferente. Hoje eu tenho, por exemplo, o prazer de usar uma roupa que antes eu não tinha. Hoje eu tenho, por exemplo, o prazer de ir brincar com meus filhos e ir na piscina e ficar sem camisa, que antes eu sempre ficava com aquelas camisas UV. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande. Os meus exames estão todos normais, eu fiquei completamente recuperado da minha doença e hoje eu estou aqui tentando te convencer a mudar de vida também. Vem comigo que eu quero te apresentar a sua nova vida. Olha, pessoal, o preço do curso tá uma coisa inacreditável, porque eu sempre pensei assim, não adianta eu fazer um curso que seja muito caro e que as pessoas não possam comprar. Eu tenho certeza de que a mensagem que você vai ter, os conhecimentos que você vai ganhar comprando o meu curso,
são muito valiosos. Quanto vale, por exemplo, um dia da sua vida, para você viver um dia a mais? Vale muito. Quanto vale sua autoestima, né? Quanto vale o que o emagrecimento pode lhe trazer de bom na sua vida? Mas a gente também tem a consciência de que muita gente precisa, tem pessoas que têm muita condição financeira, outras pessoas nem tanto, e a gente precisa criar um produto que consiga atender todo mundo. E foi por isso que eu decidi fazer esse curso online. A minha consulta como médico custa bem mais cara do que o curso. Então a ideia do curso foi justamente essa, para atender as pessoas que não têm muita condição financeira e também para atender as pessoas que gostam de fazer, né, do seu emagrecimento por conta própria, mas com informações com base científica. Tudo que eu coloco no curso tem base científica. Lembra, eu sou um médico. Eu estou me apresentando aqui para você como médico. Eu não posso falar sobre coisas que não são científicas. Então são coisas científicas, são pontos científicos que eu coloco lá no curso para você aprender uma técnica empacotada num método de 4 passos, muito fácil de seguir, muito tranquilo e que você vai conseguir emagrecer com prazer. É importante que o emagrecimento seja prazeroso. Se você fosse pagar, por exemplo, uma inscrição na academia de ginástica, um personal trainer, uma consulta com nutricionista, tudo isso você iria gastar muito mais do que se você simplesmente fizer o meu curso. Então, é uma alternativa excelente, principalmente para você ter o primeiro contato com o emagrecimento, para você iniciar o processo e mais para frente, se você desejar progredir de alguma forma e quiser fazer algum trabalho mais personalizado, você pode fazer uma consulta comigo, você pode fazer uma consulta com um nutricionista ou pode fazer um treino com um personal trainer. Mas o curso vai lhe dar um conhecimento fantástico, um conhecimento precioso e que está à venda hoje por um preço irrisório com relação a tudo de bom que ele pode trazer na sua vida. Até quando você vai viver a vida que você não quer? Até quando você vai ser quem você não é de verdade? Por que não deixar que a beleza que está dentro de você ilumine o dia das pessoas que te amam? Todos nós temos nossos obstáculos na vida, mas precisamos enfrentar cada um deles. Você pode até falhar algumas vezes. Você pode se questionar. Você pode até duvidar de você mesmo. Mas você jamais pode desistir dos seus sonhos. Lute, seja firme nos seus propósitos. O sucesso na vida não é sobre sua capacidade de vencer, mas sim sobre sua resistência em não desistir nunca. Jamais desista. Emagreça. Pensou que tinha acabado? Mas olha, além dessa oferta especial, existem os bônus. Eu vou dar uns presentes para você se você comprar o curso. Mas deixa eu falar uma coisa. Essa oferta é por tempo limitado. Depois não vai manter, tá certo? Então aproveita agora. Faz logo lá a sua inscrição, compra o curso e começa logo a mudar a sua vida. Mas vamos falar dos bônus. Olha, o primeiro bônus é esse aqui. O primeiro livro da coletânea, Os 4 Passos para Emagrecer. Primeiro, defina o perfil e controle seu comportamento orexígeno. Esse livro é muito interessante. É para te ajudar uma leitura sobre os perfis de comportamento orexígeno. Além do vídeo, que você vai ter a aula, você vai ter também um livro para você ler e aprender mais sobre esse assunto. O segundo bônus é esse aqui, ó. Os 4 Passos para Emagrecer. Segundo, desenvolva sua própria estratégia alimentar. Também é um e-book que eu também adoro. Fala muito sobre a questão da estratégia alimentar. Você vai ter um complemento aí no seu aprendizado. Vamos agora para o terceiro bônus. Não parou por aí, são muitos. Vai anotando. O terceiro é esse aqui, ó. Os 4 Passos para Emagrecer. Terceiro, ganhe músculos. Mais um e-book aí que vai estar disponível para você aprender, para você estudar melhor sobre o ganho de massa muscular. E o quarto bônus? O quarto bônus, vou colocar aqui na tela, ó, os 4 passos para emagrecer. Quarto, mantenha a motivação. Você percebeu que isso é uma coletânea, são 4 e-books
cada um com um dos 4 passos para você emagrecer. Você vai levar a coletânea inteira ao comprar o meu curso. Então não perde tempo. Vai lá e faz logo sua inscrição, pega todos esses bônus. Mas não acabou por aí, tem mais bônus. Aqui, ó, a ficha 99, você vai receber uma ficha 99 para você acompanhar os seus treinos e também para você manter sua motivação e não largar nunca a sua atividade física. E tem mais, aqui ó, a apostila contendo todos os slides de todas as aulas para você imprimir aí na sua casa. Já vai no formato em PDF, prontinha, para você simplesmente apertar o botão de imprimir e ter sua apostila para você fazer suas anotações durante as aulas. E a cereja do bolo dos bônus é esse aqui, ó. Esse livro é o meu xodó. Deixa eu colocar ele desse lado aqui, ó. O emagrecimento e suas comorbidades. O que muda na sua pressão, na sua diabetes e no seu colesterol quando você emagrece. Então esse book é uma preciosidade. Eu adoro esse book. Eu vivo dando ele de presente para os meus pacientes porque ele fala justamente sobre o emagrecimento e a melhora das suas comorbidades. Se você tiver mais de 35 anos e estiver assistindo a esse vídeo, talvez você tenha hipertensão, diabetes e alterações de colesterol e você vai entender melhor, isso é uma leitura complementar, você vai entender melhor o que se passará com você durante o seu período de emagrecimento e os benefícios que você vai gerar com relação a essas suas comorbidades. Vale muito a leitura. Então, legal, né? Um curso completo para você emagrecer, com 30 aulas, com 7 bônus. Tudo isso por um preço muito barato e ainda por cima com um desconto que está uma coisa inacreditável. Aproveite essa oportunidade. Você precisa fazer essa compra agora, para você não perder o impulso. Você está aí morrendo de vontade de iniciar o seu emagrecimento, então inicie agora, compra o curso e vai lá assistir às aulas. Se por acaso você mudar de ideia, depois se você desistir, você ainda vai ter uma garantia. Aqui, olha, 7 dias de garantia para você ter o seu dinheiro de volta caso você desista, sem perguntas. Simplesmente você executa um comando lá no sistema da plataforma e o seu dinheiro será automaticamente reembolsado num prazo de 7 dias. E agora, o que você tem a perder? Me diga. Vai lá, faz sua inscrição que eu te espero no curso. Vem comigo. E se você tiver dúvidas, você vai poder falar comigo a qualquer momento pelas minhas redes sociais. Eu estou à disposição, principalmente no Instagram e no TikTok. Então vem comigo emagrecer, vem fazer parte dessas pessoas felizes que conseguem emagrecer e deixa eu fazer parte dessa transformação na sua vida. Um beijo no coração e até breve.